os períodos da minha vida em que eu investi bastante tempo lendo a Bíblia, eu não me senti mais próximo de Deus. Ler a Bíblia não parece me aproximar mais de Deus. De certa forma, ela aproxima, ler a Bíblia aproxima de Deus. Mas no sentido mais prático, parece que não. Tipo, tentando me aproximar de Deus, eu já investi, né, tempo lendo mais a Bíblia. Isso não me aproximou dele. Eu me senti mais próximo de Deus no período em que eu orava com maior frequência ao longo dos meus dias. Só ler, e aí se eu leio e oro, é o ideal, tá bom? Parece que eu me aproximaria, teoricamente, mais de Deus se eu ler e orar do que se eu só orar, certo? Faz sentido porque lendo a Bíblia, eu faço o que Deus quer de mim. Eu conheço mais o caráter, eu conheço mais Deus. Me aproximo mais de Deus nesse sentido, de conhecer Ele, de conhecer a verdade dele, de conhecer o que Ele quer para mim. Mas orando, eu sinto mais como se ele estivesse do meu lado mesmo, sabe? A proximidade física, não é física literalmente, mas a proximidade física parece ser maior. Parece que Deus está mais próximo de mim quando eu oro do que quando eu leio a Bíblia. E a importância de ler a Bíblia é óbvia para mim. Mas eu simplesmente chego a essa conclusão com base nesses períodos da minha vida. Eu tenho 28 anos, vou fazer 29 em alguns dias. Já tive períodos da vida em que eu li bastante, já tive períodos da vida em que eu orei bastante. Eu percebo que os períodos em que eu orava mais, Deus era mais presente na minha vida. Em que sentido, né? Em que sentido? Do que eu tô falando? Tô falando de você sentir a presença dele. Sabe quando você tá falando com alguém que tá do seu lado? Então, a oração, você tá falando com alguém que tá do seu lado, né? Você não está falando com alguém que está distante. E você, eu acho que é possível você orar com alguém que está distante. Talvez existem pessoas que oram e se sentem dessa forma, né? Falando com Deus que está lá no céu. Comigo não é assim, eu não me sinto falando com Deus que está lá no céu. Eu me sinto falando com Deus que está aqui. Talvez alguém que se sinta um pouco mais distante de Deus se sinta dessa forma enquanto ora, né? Deus lá no céu e eu estou aqui falando, gritando para ele, mesmo que falando baixo, mesmo que sussurrando, mas falando de longe para ele. Eu me sinto durante a oração com ele. E eu expando até esse período, né? Enquanto eu oro, eu tô falando com ele próximo a mim, sim, mas após a oração também, eu sinto que ele está mais comigo do que quando eu leio. Quando eu leio, e após a leitura também, né? Então, se num dia de manhã eu oro e depois vou trabalhar, né? Eu sinto ao longo do dia que Deus está mais comigo do que se de manhã eu só ler a Bíblia e ir trabalhar. Aí eu sinto que Ele está mais comigo ao longo do dia, no dia que aquele dia que eu orei de manhã. É isso que eu quero dizer. Então, eu tenho pensado em priorizar a oração, embora a consciência da verdade seja importante. Ler a Bíblia fica sendo como se meu pai, né, como se meu pai aqui, aqui da Terra, como se meu pai escrevesse um manual explicando como a vida funciona, o que eu devo fazer, o que ele quer que eu faça.
se ele escrevesse esse manual e eu lesse, eu não estaria mais próximo dele, supondo que eu nunca estivesse presencialmente com ele. Eu não me sentiria mais próximo dele lendo. De certa forma, sim, né? Novamente, né? Quando você conhece um pouco mais da pessoa, conhece um pouco mais da vontade dela, conhece um pouco mais do caráter dela, através do que ela escreve, através das suas palavras, você, de certa forma, se aproxima mais dela. Mas eu gosto mais da forma como eu me aproximo de Deus quando eu oro. E é claro, né? Quero deixar claro uma coisa aqui importante, que quando eu leio a Bíblia, né, quando eu faço os dois, quando eu leio a Bíblia e oro, né, com frequência, eu estou orando para um Deus que eu conheço. Então, quando eu não leio a Bíblia e oro, eu posso estar falando na minha oração, eu posso estar agindo, posso estar vivendo a minha vida, falando durante a minha oração, eu posso estar fazendo coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, ler e orar faz muito mais sentido porque você está falando com Deus conhecido. Se você só ora, você está falando com Deus que você não conhece. Então você pode estar falando ao longo da sua oração, você pode estar falando alguma coisa que não faz sentido. Por exemplo, pedindo uma coisa que na Bíblia está escrito que ele não vai te dar. Na Bíblia está escrito que não é agora, sabe? É basicamente isso que eu queria falar. Queria compartilhar com você isso que eu percebi. Talvez você discorde, e aí você coloca aí no comentário se você discorda. Se discorda, me diz aí o que eu entendi errado. Fala para mim que você se sente diferente, que você se sente tão próximo de Deus quando você lê, tanto quanto você ora. Coloca aí nos comentários, me diz, me diz que você se sente diferente de mim. Então, acho que com alguém dizendo que se sente diferente, talvez eu possa considerar a possibilidade de eu estar fazendo alguma coisa errada, ou estar esperando alguma coisa dessas situações que não aconteceria, não sei. Mas comenta aí se você concorda com isso, né? Quando você ora, você se sente mais próximo de Deus do que quando você lê a Bíblia? Fala para mim.